Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer a continuação de um vídeo que eu fiz, tá? Em que eu falei sobre o rei Acabe, tá? E falei sobre João Batista, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre o rei Acabe no primeiro vídeo, sobre João Batista. Neste vídeo aqui eu vou falar mais uma vez a respeito do rei Acabe, tá? A gente vai falar sobre uma coisa sensacional aqui envolvendo a questão do rei Acabe, tá? Você sabe que o rei Acabe era o rei que não praticava o ensinamento de Deus, né? Era o cara que não praticava o ensinamento de Deus, tá? Ok? E ele era um cara afastado de Deus, ele não queria se voltar para Deus, ele não era de Deus, né? Ele não queria Deus na vida dele, né? Ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre o rei Acabe. Pô, Jorge, o que é isso que está aparecendo aí? Isso daí é um desenho, uma imagem de um homem antigo, né, da época da Bíblia, escrevendo, né, alguns escritos, que é como se fosse uma pintura ilustrativa do apóstolo Paulo, tá? Ok? Eu queria falar para você, aproveitar falar esse vídeo aqui, porque eu posso falar em outro vídeo, tá? É o seguinte, tá? O Jorge Rodrigues não tem caso com mulher nenhuma, tá? Ok? Com mulher nenhuma, tá? Então, se está rolando alguma fraude aí, que eu tive caso com uma determinada vagabunda do colégio, ou uma piranha, uma vagabunda qualquer que é usuária de drogas, ou então uma garota da época do colégio quando eu era mais jovem, etc. Tá? É tudo mentira. Tá com garota da igreja, eu não tenho tido caso com mulher nenhuma, tá? Ok? Isso é tudo mentira e fraude. Então, se tem filho, caso com mulher e filho, é tudo mentira. Eu não tenho tido caso com mulher nenhuma, tá? E não tenho filho com mulher nenhuma, tá? E pornografia, Jorge, estão dizendo aí que você fica vendo pornografia, ó. Pornografia de mulher negra, nem pensar, tá? Ok? Tá? Mas de vez em quando não aparece uma mulher negra, uma em 1 milhão, provavelmente tem uma menina, eu até nem sei se é negra ou não, ok? Tá? Ok? Porque, eu já falei, tá? Fraude de que homem que não é negro teve caso com mulher negra, direto mesmo, tá? Google e Microsoft são os grupos que estão sempre, Globo, SBT, tudo isso daí. Todo homem que não é negro tem que ser vítima, tá? De fraude envolvendo a ideia de que ele teve caso com mulher negra, que ele gosta de mulher negra, tá? Ok? Não tenho preferência por mulher negra não, cara, ok? Tá? Mas eu vi que tem alguma garota negra das garotas que você vê pornografia. Você viu? Sim, tem que ir pra cadeia. Você sabia que espionagem é crime? Você está espionando o aparelho de alguém, você tem que ir pra cadeia, seu vagabundo, ok? Mas tem alguma garota negra? Não sei, pra mim não existe esse negócio, se é negro ou se não é, ok? Pra mim não existe isso não. Isso daí é lá com aqueles bandidos que fazem movimento antirracista, essas merda aí, tá? Ok? Comigo não existe essas merda não. Pronto, vamos continuar. Bom, o que eu estou querendo falar a respeito do rei Acabe é o seguinte. O rei Acabe, uma das situações é o seguinte. O rei Acabe estava numa empreitada em que ele era dono de um determinado território, porque ele era o rei, né? Então, aquele território ali não era na verdade um território, uma propriedade dele. Era um território de Israel, ou seja, da nação de Israel, que ele como rei, né? Esses indivíduos que encostam o cu no olho dos outros são burros igual um filho da puta. Você tem que explicar, são completos imbecis mesmo, tá? Ok? Eu já falei que esses cagalhões, tá? Eles espionam vocês 24 horas sempre achando que você é burro. Você sabia disso? Não tem ninguém que fala pra você, mas eu tô te afirmando. Os cagalhões que estão espionando você, encostando o cu no seu olho, eles acreditam que cada segundo da sua vida é uma burrice, tá? Porque são muito inteligentes, né? Inteligente esses indivíduos que encostam o cu no seu olho? Não se rebaixa ao nível de um cocô, não. Porque se você diz que uma porra dessa é inteligente, você está abaixo do submundo, do cocôzão da burrice. Então você está mais abaixo que isso daí. Ok, vamos continuar. Bom, pra gente continuar. Então vamos lá. O tal do rei Acabe, ele tinha que conquistar um território porque era de direito dele da parte de Israel. Mas aquilo ali estava tomado pelo pessoal da Síria, tá? Os sírios tomaram. E aí ele foi e falou assim, eu vou reconquistar esse território, vou pegar de volta isso daí. Tinha alguma coisa que ele queria ali, ou então ele achou, era direito dele tomar parte daquilo, tá? Então ele foi e convocou o rei Josafá, que era um cara justo, esse daí já era justo, era um cara que temia Deus, era um cara que fazia o que agradava a Deus.
E o cara, na boa intenção, foi e fez parceria com ele. Na boa intenção, você me ajuda a pegar a Ramote Gileade, né, de volta? E aí ele falou, sim, sim, eu vou ajudar você. Ou seja, o rei Acabe, que era o cara que não servia a Deus, estava associado com um cara que servia muito a Deus. O cara era muito servo de Deus, né? No entanto, o rei Acabe não servia a Deus em nada, né? Em nada se interessava, ele não se agradava de Deus, não falava de Deus, né? Ok? Era uma pessoa que fazia tudo errado, ele queria fazer as coisas tudo errado, tudo pelo caminho errado, né? Poxa, que exemplo você poderia dar? Um exemplo? Eu vou guardar isso aí para você, para quando chegar na segunda parte da história, a gente vai falar sobre isso daí. Então o tal do rei Acabe não queria nada com Deus, tá? Não queria com Deus, ele não queria saber de Deus, tá? Estava completamente, não, Deus para mim nada, tá? Que ainda fazia o errado, ainda que desagradava a Deus. Enquanto que o Josafá não, era o cara certo, é o cara honesto, o cara que fazia tudo direito, né? O cara comprometido com Deus, né? O cara que temia a Deus. E aí foi justamente esse cara aí que o tal do rei Acabe chamou para ir na peleja com ele, né? Para ir na peleja com ele. E indo naquela situação, ele falou assim, você me ajuda a recuperar a cidade de Ramote Gileade, que era o nome da cidade? Aí sim, eu te ajudo sim, porque o tal do Josafá, por ele ser um cara indulgente, ele era Israel, ele considerava que era um israelita, era irmão dele, né? Irmão da nação, né? Mas ele não deveria se juntar com aquele cara ali. Por quê? Porque aquele sujeito ali era um errado, entendeu? Consegue entender? Aquele cara fazia o errado e Deus já tinha falado para ele que ele não se juntasse com aquele pessoal ali, porque aqueles caras ali, o objetivo deles era fazer o errado, era fazer merda, tá? Consegue entender? Ok? Em outras palavras, Deus falava para ele, esse indivíduo encosta o cu no olho dos outros. É como se Deus chegasse assim, você sabe que eu odeio esses indivíduos que encostam a fusqueta no olho dos outros, não é? Os satânicos que encostam o cu no olho dos outros. Aí sim, então, eu não quero que você se junte com esse pessoal aí, tá? Mas não adiantou, o tal do Josafá sendo bom demais, né? Como querendo ser melhor do que Deus, ele foi e se juntou com um cara que fazia tudo errado, prejudicava pessoas e tudo mais, tá? Aí o que acontece? Pronto. Quando foi naquela situação ali, o que aconteceu foi o seguinte, o Josafá, como ele era bastante chegado com Deus, ele falou assim, vamos consultar a Deus para ver o que Deus fala, porque ele já tinha intimidade com a questão dos profetas, de buscar a Deus, né? Vamos consultar um profeta para que ele diga para a gente o que Deus vai falar. E aí, consultando um profeta, tá bom, a gente consulta um profeta. Aí ele mandou chamar os profetas, os profetas que ele tinha lá com ele, que era justamente os tais dos profetas, entendeu? Os profetas do bom mesmo. Mandou chamar os profetas que são legítimos, né, da legitimidade. E os profetas profetizaram para ele, o que ele queria. Pode ir que você vai vencer e Deus vai entregar o seu adversário na sua mão. E então o rei Acabe já estava pronto já para ir. Aí o Josafá falou assim, não senti firmeza. Tudo bem. Tem mais algum profeta aí? Tem mais um. Tem um que eu sei que é profeta, mas esse daí não adianta chamar ele não. Por quê? Porque esse profeta aí ele vai chegar e vai falar que eu não devo ir, ou que eu não faça, que não pode fazer, que não, então não quero chamar. Chama ele, é um profeta de Deus. Ele com certeza é um profeta de Deus, isso daí vai. O cara provavelmente deve ter convencido, tá bom, chama, tá bom. Aí mandou chamar o tal do profeta. Aí o profeta chegou e falou assim, vai lá, diz aí, ó, profeteiro, diz aí o que você, que eu falo, vou ou não vou? Aí o profeta foi e falou assim, pode ir que você vai vencer a batalha. Aí o tal do profeta que ele estava reclamando. E aí ele foi e falou assim, poxa, filha da puta, esse preto. Cara, eu já falei para você profetizar a verdade para mim? Você tá aqui tirando onda com a minha cara, rapaz? Aí ele falou, tá bom, você quer que eu fale a verdade? E o tal do profeta foi e falou assim, chegou e falou assim, olha, vi os céus abertos e o trono de Deus diante de mim. E Deus se aconselhava, como destruirei você? Falou pessoalmente dele, como é que eu vou destruir a fulano de tal? O tal do rei, né? O rei Acabe. Como destruirei Acabe, que era o nome do cara. E um falava de uma forma e outro falava de outra, até que se apresentou um espírito de engano e disse assim, eu enganarei este rei e farei com que ele morra. Pronto, essa é a palavra de Deus para você. E aí ele ficou irado com aquilo, porque o cara profetizou que ele iria morrer naquela luta ali.
Então falou assim, olha, inclusive um profeta, ele ainda disse assim, assim Deus enviou um espírito enganoso no meio de todos estes teus profetas aí, e estes espíritos enganosos profetizaram contra você para que você caia nessa peleja. E quando ele falou isso, um dos falsos profetas, dos caras que estavam mentindo para ele, deu-lhe uma bufetada na boca dele. E falou assim, como é que um espírito enganoso esteve em mim? Como é que eu falei por um espírito enganoso? Né? Da onde que saiu o Espírito de Deus de mim que passou em você? Né? O cara ficou puto porque disse que ele era um falso profeta. Aí o profeta falou assim, você vai ver quando você estiver... Porque ele era profeta, ele viu realmente o que ia acontecer, tá? Então ele falou assim, você vai ver quando acontecer nessa peleja em que você estiver se escondendo de lugar em lugar, quando a perseguição cair em cima de você, quando vocês perderem essa batalha aí. Aí o rei Acabe foi e mandou prender, mandou meter o profeta que falou a verdade na prisão. Tá? E aquele indivíduo que deu uma bufetada no profeta era um cagalhão que encostava o fusquete no olho dos outros. Tá? Presta atenção. Então aí foi dada essa revelação para ele. Então não adiantou, tá? Não adiantou fazer a cabeça do cara, porque ele estava obstinado em ir. Não, a gente vai. Poxa, mas o profeta, o tal do Josafá, poxa, mas o profeta falou pra gente não ir, é melhor a gente não ir. Não, mas a gente vai. E aí eles foram. E aí, no caso, aconteceu exatamente aquilo ali, tá? Poxa, que coisa trágica, né? Sim, o profeta havia profetizado que... Porque você vê naquela profecia ali, era uma trama do próprio Deus derrubar aquele homem ali. O cara ainda mostrou para ele que era Deus que estava conspirando contra ele. Significa que ali naquela profecia ali, o tal do profeta estava mostrando para ele o seguinte, eu não estou dizendo só que você vai morrer, como se fosse assim, tá? Eu não estou dizendo só que você vai morrer nessa peleja não, mas eu estou mostrando para você quem é que quer que você morra mesmo nessa peleja. Estava falando a respeito de Deus, a respeito dele, tá? Mas não adiantou, o cara foi obstinado, né? E no caso, ele já tinha desagradado a Deus e, sendo naquela situação ou em outra, uma hora ele ia cair. Por quê? Porque Deus estava irado contra ele, tá? Ok? Pronto. Então foi assim. Esse era o rei Acabe, tá? Era um indivíduo que encostava a fusqueta no olho dos outros. Poxa, Jorge, que história trágica, né? Aí, poxa, Jorge, vou falar uma coisa pra você, mas você falando um troço desse assim, cara, é muito perigoso, né? Porque esses indivíduos que encostam o cu no seu olho são matadores, né? Eles são matadores e eles podem matar uma pessoa, né? Que eles encostam o furingo no olho dos outros, espionam computador. Sim, tá perigoso. Esse profeta aí corria um perigo danado naquela época falando um troço desse. Ok? Era um perigo danado. Por isso que o rei Acabe mandou meter ele numa prisão, tá? Por causa disso, tá? Aqueles sanguinários que estavam ali com ele profetizando mentiras, estavam ali assolando aquele lugar ali, rapaz. Ok? Você sabe como é que os profetas viviam naquela época ali? Viviam igual o Jorge Rodrigues, tendo que ficar escondido numa cova sem poder trabalhar. Ok? Vamos continuar agora. A parte boa da história é o seguinte, que alguns anos antes, 3 anos antes, vamos voltar aqui, 3 anos antes, né? Aconteceu uma coisa muito ruim, que esse rei Acabe aí, ele fez uma coisa muito ruim, tá? Ele colocou o olhote em cima de alguma coisa de alguém. Ele colocou os dois culhões naquilo que era de alguém e ele roubou aquilo ali. Ele roubou e ainda mandou matar o cara que era o dono. E aí o profeta Elias falou assim, o profeta Elias, né? Não este profeta que falou aqui, este aqui não era o profeta Elias, tá? Mas o profeta Elias tinha profetizado essa situação numa outra situação. Ele chegou e falou assim, Deus falou para ele, vai lá o tal do profeta, do rei Acabe, e é você que vai trazer essa mensagem para ele. Avisa que certamente ele vai morrer por isso que ele fez. Então o profeta Elias profetizou que ele iria morrer, ainda fez profecias para a mulher dele, que no caso era a tal da Jezabel, que foi justamente a assassina que trabalhou para executar ele, o homem, que era dono da propriedade que ele roubou. Ele fez profecias ainda até para os tempos distantes a respeito daquela mulher ali. Aí o profeta falou assim, sabe que certamente você vai morrer por causa disso. Ok? E o que significa? Isso daí foi o que aconteceu antes disso daí. Por que esse homem caiu nessa peleja? Por causa disso, né? Porque ele roubou alguma coisa de alguém, tá? E ainda mandou matar a pessoa que é o dono. Então Deus foi, passou a espada nele, passou a régua nele, ok? É isso daí.